Oi, Olá! gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo completamente diferente, Ai, meu Deus. a pedidos, né? Vamos responder curiosidades sobre nós. Rafa, nosso querido amigo, Ó, apareceu a mão dele aí. Ó, a mãozinha! que nos ajuda aqui com as gravações, ele que edita os vídeos e tal. O Rafa vai fazer umas perguntas, algumas que a gente sabe e outras que a gente não sabe. Então, estamos aqui agora ao seu dispor. Lembrando que tem umas mais complexas e outras mais íntimas, digamos assim. Complexas e mais íntimas. Bora lá. Então vamos começar com uma aqui. O que mais te irrita que o seu parceiro faz? O que mais me irrita é que o meu parceiro faz fazer tudo correndo, fazer tudo depressa. Eu e o Fê, a gente tem ritmos diferentes, né? E na minha percepção, ele faz tudo correndo. Então, ele anda rápido, ele pega as coisas rápido, ele faz tudo rápido, ele marca um compromisso atrás do outro, parece que sempre tá faltando tempo. E isso me dá uma certa falta de ar. Ritmos diferentes, porque tudo tá dentro do tempo e tá cronometrado. Não tá? é pra se defender, amor. Agora é pra você falar o que te irrita em mim. Tá bom. Quando ela tá com alguma questão dela, ela desconta em mim. Isso ela faz, quando ela faz, ela nem percebe. Ele que acha que eu não percebo. Ó, olha só o que ela falou, não é pra se defender. Bom, uma pergunta seguindo esse ritmo, tá? Como vocês lidam com relacionamento / trabalharem juntos? Como que vocês dividem isso? A pergunta é como lidar com relacionamentos e Não, com o relacionamento e Relacionamento. trabalho. Como que a gente divide isso, relacionamento e trabalho? Eu gosto de dizer que a gente ainda está descobrindo essa resposta, né? A gente está há 12 anos juntos, mais ou menos, e a gente trabalha juntos há 10, mais ou menos. E é sempre desafiador, porque a gente tem um ritmo de trabalho bem intenso. intenso. Então, a gente precisa colocar na agenda tempo para nós. E isso, gente, é fundamental, porque como a gente trabalha junto, no inconsciente, no primeiro momento, a gente tá junto, tá tudo certo, a gente tá tendo tempo pra gente, e não é assim. E a gente demorou para perceber isso, né? E aí, ambos em terapia e tal, a gente percebeu, do mesmo jeito que a gente tem o compromisso com os alunos, o compromisso com o YouTube, o compromisso com os seguidores, o compromisso com os pacientes, né? E com tantas outras coisas de trabalho que a gente faz, a gente tem que ter, em primeiro lugar, o nosso compromisso um com o outro. Então, o tempo para nós também entrou na nossa agenda como um compromisso. No primeiro momento, né, a gente fazia viagens. Esse é o nosso momento, mas às vezes esperar uma viagem não dá. Então, na rotina, a gente tem esse tempo para nós. E só para fechar, então, é um desafio constante que a cada momento a gente opa, o que mais nós precisamos fazer? Ou seja, estamos ainda descobrindo a resposta para isso. Seguindo a linha trabalho, Tá? vocês já pensaram em desistir do que fazem hoje? Se sim, como vocês lidam ou lidaram com isso? Ok. Se a gente já pensou em desistir, em largar tudo, né, que a gente faz hoje, se sim, como é que a gente lidou com isso? Já, eu não digo de dar aula e atender, mas de todo o resto que a gente precisa para dar aula e atender. A minha resposta de bate-pronto é dia sim, dia não, né? Por quê? Porque é bastante coisa, né? Porém, a gente vive no mundo dos adultos e para fazer as coisas que a gente gosta, a gente também precisa fazer coisas que a gente não gosta tanto. E por trás, né, da Fernanda e do Fernando, que são professores, que atendem, tem muitas coisas que a gente precisa fazer funcionar, né, para que a gente possa se manter trabalhando e atendendo, né? Então, todas as vezes que eu me sinto sobrecarregada, eu penso, e se eu sumisse? E se eu não fizesse nada disso, né? O que seria? Porém, a gente entende que é preciso de todo o trabalho dos bastidores, né, para que a gente possa estar atuando naquilo que a gente gosta e que conversa com a nossa alma, com o nosso coração. Então, por isso, a gente não desiste. E eu acho que também os feedbacks que a gente tem aqui no YouTube, no Instagram, dos próprios alunos, dos pacientes, esses feedbacks vão nutrindo a gente de que sim, a gente está fazendo diferença, sim, o nosso trabalho
é importante, sim, as pessoas se sentem ouvidas, acolhidas e sentem que tem um lugar seguro quando elas estão por perto, né, ao nosso redor. Então, isso faz a gente continuar. Eu discordo completamente da frase. Trabalhe com aquilo que ame e você não vai trabalhar um dia sequer da sua vida. Mentira! Bullshit! Não, isso não é verdade, porque nós não vivemos no mundo da Alice no País das Maravilhas, ou de Poliana, como se fala. Então, para fazer aquilo que nós gostamos no mundo dos adultos, nós também faremos coisas que nos sobrecarregam, que nos desgastam. Porque, imagine só, né? Mundo ideal. Acordo, faço as minhas atividades, vou para o consultório e atendo depois do aula. Só vou fazer isso. Olha que coisa fácil, que lindo. Não é só isso, não. E gente. acho que também esses desafios vão trazendo pra gente uma consciência de que a gente também precisa, fazendo tudo isso, levar uma vida leve. Então, a cada ano que passa, a gente vai ajustando as coisas para que isso não precise ser pesado. Acho que é isso, Rafa. Seguindo a mesma linha, tá? Vocês já explicaram um pouquinho, mas como é para vocês colocarem projetos no mundo e lidar com responsabilidade, autocríticas e afins? Como é colocar projetos no mundo e lidar com as responsabilidades, autocríticas e afins. Vamos lá. Iniciar projeto, começar projeto é a coisa mais fácil pro Ariano aqui. Opa, projeto não, vambora. O grande desafio, que foi trabalhando em terapia e a parceria com a Fê ajudou demais, foi a iniciar, manter e concluir esses projetos. O Fê tem essa facilidade de iniciar as coisas, então ele gosta de iniciar várias coisas, né? E para mim é muito importante dar continuidade às coisas iniciadas. Então na nossa parceria a gente se complementa muito, porque eu iniciaria bem menos coisas, né? E o Fê largaria muitas coisas que ele iniciou, né, no meio do caminho. Então a gente se complementa. Em relação à responsabilidade, foi algo desafiador no início, porque é só você pensar, se você já pesquisou sobre as nossas formações, são formações que a gente faz questão que elas continuem tendo a parte presencial, com transmissão ao vivo, com poucas pessoas no curso, para que a gente possa dar atenção. A gente se sente muito responsável, né, por como a pessoa está se sentindo, por como ela se desenvolve ao longo do processo. Porque vão se tornar terapeutas e parte disso é nossa responsabilidade. E parte não é. E demorou para a gente aprender isso também. Né, que a gente dá o nosso melhor ali, a gente acompanha da melhor forma e o que a pessoa vai fazer com isso, né, isso não é nossa responsabilidade, mas a gente já se sentiu muito responsável. Muito, principalmente no início. E a autocrítica. Minha parceira, companheira, né, de vida, assim, e a todo momento eu tenho essa autocrítica muito presente, que são aquelas vozes da nossa cabeça que a gente internalizou, a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos. Eu aprendi com o tempo a fazer dela uma companheira e não uma inimiga, né? E ela não me impede mais de executar as coisas, de fazer as coisas, de colocar os projetos no mundo, porém, a vozinha dela tá sempre assim, será que dava para ter feito de outro jeito? Será que dá para fazer melhor? Né? Só que hoje eu tenho consciência que o meu melhor a cada dia é diferente, tá? Então, ao invés de perfeição, hoje eu trabalho com a questão da excelência. Já o Ariano aqui tá pagando os meus boletos, faz melhor que eu, então eu sinto muito para você. A autocrítica dele, gente, é bem mais baixa, tá? Mas, depois que ele casou comigo, eu vejo que hoje em dia ele se cobra mais. Talvez seja a minha voz internalizada dentro dele. É que tem uma coisa que eu falo, né? Diferente do perfeccionismo, eu entro num outro aspecto que é a questão do hiperrealizador, do performar. Então, tem aulas que eu ministro, né? Que eu percebo assim, faltou alguma coisa, mas sou eu com essa parte interna. E tem aula que eu falo, sai pra ela, fala, essa aula foi foda. Ela... Como que você se sente, né? Como que você se acha? Eu falo, é a sensação... Não é como se acha, né? Eu tenho, na verdade... Mas ela fala brincando isso. Eu gostaria de ter um pouco disso. É isso, Rafa. Eu admiro. Então vamos lá, última sobre trabalho, tá? Última sobre trabalho, ok.
o que vocês fariam se não trabalhassem com o que vocês trabalham hoje? Eu com certeza voltaria para as artes e seria atriz, barra cantora, barra dançarina, barra alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, eu tenho que pensar mesmo, porque durante toda a minha vida, aquilo que eu sinto de fazer, ou que eu senti de fazer, eu fui lá e fiz. Então, me formei em educação física, fui personal trainer, dei aula de esportes coletivos, aula de anatomia, que isso eu ministro até hoje. Fui dançarino profissional, tive escola de dança, me especializei em samba de gafieira. Hoje estou, né? Em todas as áreas eu fui professor, isso é uma coisa bem interessante. E hoje estou também terapeuta. Agora, se não fosse nada disso, uma coisa que eu gosto muito seria atuar em obras. Mas não digo só como um engenheiro, seria muito mais... Na obra mesmo, na obra, gente. um mestre de obras, chegar lá e colocar a mão na massa. Eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de carregar peso. Ele gosta de gastar energia. Eu gosto de gastar energia. Então seria algo aí em relação à construção e reforma. Para mim foi fácil responder, porque eu fui para psicologia, porque era algo que eu tinha certeza eu amava muito. E em determinado momento entrei em conflito com isso, fui ser atriz, né? Trabalhei com teatro, cinema, fiz aula de canto, né? Fiz dança e tal. E depois a vida me resgatou, o Fê me resgatou para a psicologia, mas eu sempre fiquei entre essas duas coisas, né? Estar na arte, ou estar no autoconhecimento, cuidar de pessoas, me expressar na arte ou me expressar dentro dessas abordagens. Então, para mim, se eu não fizesse o que eu faço hoje, eu voltaria a fazer o que eu fazia, né, o que eu fiz durante um tempo. A arte está em tudo, em dar aula, a arte está no atendimento, em como você consegue se conectar com outra pessoa. Aqui no canal. No canal, e está numa reforma, numa construção, numa parte artística. O artista nunca saiu daqui. É isso, Rafa. Eu queria saber quais são os hobbies de vocês, tanto individualmente quanto em casal. Nossos hobbies individuais ou em casal? Em casal, acho que é viajar. Viajar. A gente durante um tempo jogou beach tênis juntos, e era uma coisa que eu gostava bastante. Faz falta ainda. A gente parou, em algum momento a gente pretende voltar, então era algo que a gente fazia juntos e gostava, e acho que viajar é um hobby que a gente tem em comum. E uma outra coisa que a gente tem que voltar a fazer é dançar. Então, mais Você uma vê coisa. que tá na lista dos tem ques. Tem que. Tá? Sim, porque dançar é uma outra coisa, a gente gosta de dança de salão, então a gente gosta de dançar juntos, né? Individualmente, hoje, eu mudo bastante os meus hobbies, tá? Porque eu também enjoo Aquariana. deles. Tá? Ai, aquariana. Um hobby que eu tenho, que eu amo e que eu não largo de jeito nenhum é ler, tá? Leitura, eu amo ler sobre diferentes temas, autores e tal, e isso tá muito inserido na minha rotina diária, porque eu leio de manhã e leio à noite. Atualmente eu voltei para aula de canto, que é uma coisa que eu gosto muito. Canto bem? Mal ou menos, mas gosto de cantar. Então eu falei, deixa eu, né, vou voltar para aula de canto, que é uma coisa que eu faço de tempos em tempos, então atualmente eu estou fazendo. E de hobby, acho que é isso, hoje em dia. Meus hobbies. Degustar um vinho. Acho que eu posso colocar isso como hobby. Gosto muito. Jogar videogame, que eu tenho feito bem pouco, porque a vida de adulto cobra outras coisas. Então, jogar videogame eu adoro, principalmente jogo de futebol. Adoro ficar no joguinho de futebol. Um hobby que eu preciso retomar, até faz parte do processo de terapia, é encontrar um grupo para jogar futebol. Futebol é uma das coisas... Galera do futebol, quem tem grupo de futebol aí, avisa o Fê, que o Fê tá querendo voltar a jogar futebol, só que ele tem os horários meio esquisitos. E ela já me incentiva isso há muito tempo, porque é uma das coisas como hobby que eu mais gosto de fazer, e eu não devo fazer isso há uns 3, 4 anos já, há muito tempo, tô sentindo falta. E uma outra coisa que, não sei se é só hobby, necessidade, saúde, mas eu coloco em tudo atividade física, né? A musculação com treinamento funcional e a sauna. Então eu faço isso praticamente todos os dias. Acho que pro Fê isso é hobby mesmo, e pra mim é obrigação. Então eu faço musculação, treino funcional, yoga e sauna, e fico sempre alternando. Variando. Como eu não, né? Eu ainda sou fisiologista, é algo que eu mesmo monto os meus treinos e tá tudo certo. Como foi
pedido de casamento? Como foi o pedido de casamento? Gente, vocês não vão acreditar. Foi artístico. Ai, meu Deus. Bom, eu e o Fê, a gente fez um processo de autoconhecimento chamado Leader Training, bastante, né, muitas pessoas conhecem. Um divisor de água nas nossas vidas. Eu fiz primeiro e depois o Fê fez. E a gente frequentou bastante, né, o instituto onde a gente fez, porque a gente fez outras imersões, né, outros retiros. E eu me tornei, eu era muito fã do trabalho que o pessoal do Núcleo C fazia e faz, né? E eu tinha muita vontade de ser dindinha de treinamento. Ou seja, depois que você fazia vários cursos, às vezes eles convidavam você para dar assistência, né, voluntária ali no treinamento de 3 dias. E eu tinha muita vontade de fazer isso, né, de ser assistente dindinha lá. E aí a gente estava na época vendo buffets para o casamento, né, a gente já estava morando junto e tal. E aí eu vou deixar o Fê contar. E aí, como ela não estava bem nessa época... Eu estava um pouco deprimida nessa época. E ela tinha esse desejo de ser madrinha do curso, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedi-la em casamento dentro do treinamento, e aí então eu vou pedir para as pessoas para poder pedir, e aí eu tenho certeza que a hora que eu falar isso, a Dirce, que faz lá o treinamento, vai ter a ideia de chamar ela para ser madrinha. E assim eu fiz. Cheguei lá na mulher, a Vasti fofíssima, e aí o que aconteceu? A Dirce me ligou e falou assim, estou pensando, né, para chamar a Fê para ser dindinha do curso e você pode fazer seu pedido de casamento lá. O que você acha? Eu falei, ótimo, só que você vai ligar para ela, ela vai dizer que não quer, aí você fala, pensa um pouquinho, porque ela vai ligar para mim e eu vou convencê-la. Você acha que a pessoa te conhece? Aí a Dirce me ligou para me chamar para ser dindinha, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, só que como eu não estava bem, eu recusei. Né? Eu falei, não, Dirce, não vai dar, porque a gente está fazendo as degustações do casamento e tal. E então agradeço o convite, fiquei muito feliz, mas não vou. Aí liguei pro Fê, como ele mesmo falou que ia acontecer, né? E falei, amor, a Dirce me chamou pra ser dindinha lá do Leader Training. Ele falou, você vai, né? Eu falei, eu não vou, não tô bem e tal. Ele falou, mas justamente porque você não tá bem, vai te fazer bem, tá lá e tal. Nananã. Eu liguei pra Dirce. Dirce, ela, nossa, que rápido. Eu falei, mudei de ideia, eu quero sim. Aí ela, então tá bom e ótimo. Tá, agora vamos pular pro pedido em si, amor. E aí Senão lá no pedido, né, eu, fã de Smallville, né, o Superman ali na história dele, inclusive encontrei a minha Lois Lane, tínhamos, né, o Shelby, que era o Golden Retriever dourado do Clark, e aí eu decidi fazer um pedido de casamento como o Clark fez no Smallville, só que, claro que adaptado, porque eu não vou. Então eu combinei com amigos, né, pegamos pétalas de rosas, eles encheram lá num saquinho, e aí eu ia fazer a entrada com a música, a Dirce escolheu outra, que foi com a música Vivo por Ela, e aí no meio do treinamento, mais de 200 pessoas... No meio não, no final. Final do treinamento, é que eu quis dizer no meio das pessoas. Ah, sim, no meio de 200 pessoas, ou um pouquinho para ser mais específica. As luzes se apagaram, começou a tocar a música Vivo por Ela, e eu vou entrando fazendo uma declaração de amor. A Fê não entendendo nada, só começou a chorar por conta da declaração. E aí eu tiro a aliança e peço ela em casamento e começaram a jogar flores, como se estivesse caindo do céu em cima dela. Ela nem percebeu, ela só viu na filmagem depois. Eu chorei muito, eu tava muito emocionada. E foi assim, o pedido de casamento. Foi num treinamento de autoconhecimento, não poderia ser diferente, né? Na frente de 200 pessoas, de um jeito muito romântico. Que depois, né, toda vez que a gente voltava, as pessoas... vocês são do pedido de casamento, vocês são do... E a gente ficou lá na história do Núcleo C como pedido de casamento. Foi assim. E agora é o que você mais admira no seu parceiro? Olha só, agora saiu da DR e vai para um outro ponto, que eu mais admiro. Que a gente mais admira um no outro. Tem muitas coisas que eu admiro no Fê, mas assim, que me vem agora em destaque é o tamanho do coração e da generosidade dele. É uma pessoa extremamente generosa e preocupada em ajudar, em contribuir de verdade, né? Não é da boca para fora, ele é assim, ele vive assim. A facilidade, a habilidade que ele tem de executar coisas, né? Então é a pessoa que faz. Eu falo que o Fê é a pessoa que parece que nunca tem preguiça,
sabe? Você fala pra ele, amor, pode fazer isso? Posso. Amor, você me ajuda nisso? Ajudo. Né? Ele tem uma disponibilidade de ação muito que eu admiro bastante. E é um profissional que trabalha com coerência, sabe? Ele realmente ensina aquilo que ele vive. E essas são algumas das coisas que eu admiro nele. A primeira parte que eu até esbocei assim, sacanagem, porque a primeira coisa que eu ia falar dela, se existe uma palavra que define a Fê, é amor. E aí eu falo dela como uma representação do amor mesmo. Dessa empatia com as pessoas, do doar amor, do olhar as coisas com amor, com coisas que eu fico puto, ela olha com um olhar de amor. Eu falo, gente, como que pode uma coisa dessa? Uma outra coisa que eu admiro, Me emocionou. e eu não sei explicar o que é nela, mas que me estimula a ser melhor a cada dia. Então tem algo nela que eu não sei nomear, que me estimula a ser melhor a cada dia. E admiro ela por inteiro do andar dela, do olhar dela, dos gestos dela. A inteligência? E a inteligência também, meu amor. Tem uma brincadeira interna aqui, né, que pra mim, a vida toda, né, as pessoas, quando elas falavam, ai, como você é bonita, eu não queria que elas falassem que eu era bonita, eu queria que elas falassem que eu era inteligente, né, então muitas vezes o Fê olha pra mim e fala, ai, como você é linda e inteligente, por isso que eu brinquei. Vocês teriam algum bicho, assim, que vocês queriam ter e não podem? Tá. Eu tenho um desejo desde um tira no jardim de infância de ter um furão. Ainda terei, tá? Eu queria muito ter um furão. Eu gostaria muito de ter uma coruja, mas não teria por princípios, né? Porque é um animal que não é para ser pet, né? Mas eu amo muito corujas. Eu tenho uma vontade de ter um pastor australiano, né? Ou seja, mais um cachorro, mas isso só quando a gente estiver morando numa casa. E assim, e aí fantasiando muito, né? Todos os gatos grandes eu gostaria de ter. Então eu gostaria de ter um leãozinho, um tigrinho, um leopardinho, uma pantera negrazinha. Tigrazinha, tigrinho, tudoinho. Porque eu penso neles. Que eu penso neles filhote, né? Aí por que eu não teria? Primeiro porque não dá e porque é isso, eles crescem muito, né? E aí pode ser que eles me comam também, né? Então, é por isso. Mas, assim, esses são os meus desejos. Os meus seriam também... Eu adoraria ter um guepardo, mas teria que morar na África, porque eu já vi, inclusive, vídeos de conexão, né? Do homem com guepardo. E aí, vendo que a Fê já falou antes, que eu faço tudo muito rápido, e eu gosto muito do guepardo por conta disso, que ele é o animal mais rápido da natureza. E um outro que aí é fantasioso ou não, né? Mas seria muito evoluído, um dragão. Adoraria um dragão. Eu acho legal um dragão pra também. poder voar num dragão. Não é só um dragão voador, você entendeu, né? E eu não... Um dragão de Komodo que não é um dragão mesmo. Vocês pensam em ter filhos? Se a gente pensa em ter filhos, a gente já pensou e a gente não pensa mais. Essa é uma pergunta que aparece com frequência, né? E eu acho que tem a ver com a nossa sintonia, né? Como casal. As pessoas perguntam, mas vocês não vão ter filhos? Vocês não pensam em ter filhos? A gente já quis ter filhos. Era o nosso contrato inicial de casamento, né? Ter filhos. Com o passar do tempo, durante um período do nosso relacionamento, uns 2 anos mais ou menos, a gente tentou ter filhos. Era um desejo nosso que isso acontecesse de forma natural, isso era nosso, tá? A gente não queria fazer nenhum tipo de fertilização ou de processo, de nada. E o filho não veio, né? E com os nossos trabalhos terapêuticos, a gente foi entendendo que talvez a nossa missão, né, no mundo não tivesse relacionada a trazer filhos, mas sim a gerar projetos que ajudem pessoas até a ajudar seus filhos, né? Então, hoje em dia a gente não tem mais esse desejo de filhos. Nós somos uma família multiespécie. Uma família multiespécie de humanos, gatos, cachorros, futuramente furão e quem sabe um leãozinho. Um dragão. Um dragãozinho. Vocês possuem algum medo ou fobia?
Eu não tenho nenhuma fobia, eu tenho nojinho. Sabe, nojinho lá do Divertidamente? Então, nossa, a minha nojinho é muito ativada. Eu tenho nojo de várias coisas, mas fobia não. Quando você me pergunta medo, eu até escrevi um texto sobre isso no meu Instagram pessoal esses tempos. Eu tenho muito medo de muita coisa. Então, assim, medo de não conseguir acessar, de não conseguir expressar todo o meu potencial, medo de não conseguir ser tudo aquilo que eu gostaria de ser, medo de. Já tive muito medo de não ser suficiente. Em períodos de muita dor, nos meus períodos de depressão, tive medo de não conseguir lidar com a dor. Eu acho que tem medos constantes, mas que não me travam, não me paralisam. Muito pelo contrário, me fazem olhar para mim me convidam a olhar para mim com mais amor, né? Me convidam a olhar para mim com mais compaixão. Então, medos, eu tenho múltiplos medos, né? Medo de tantos medos, talvez, mas nada assim específico de tipo, tenho pavor de cobra, tenho medo de aranha, eu tenho medo de coisas existenciais da alma, assim. O meu, assim, fobia nenhuma, o meu vai ser bem direto, né? Medo em relação a perder minha família, eu acho que é a única coisa, que são não só família construída também com amigos, né, de pessoas importantes, e medo de perder meus movimentos. De resto, Ai, não, eu lembrei de um medo que eu tenho, sim. Eu tenho medo de animais. Animais não. Tenho medo de insetos voadores que não têm direcionamento, tá? Que voam desenfreadamente. Uma barata. Uma barata voadora, um besouro. Você já viram um besouro? Que voa assim, que você não consegue controlar a direção aonde eles vão? Tá? Tem a ver com controle. Passei uma vergonha absurda no Leis Biológicas no dia a dia, quando a gente estava dando na praia no espelho, porque na sala onde a gente estava dando o curso entrou uma cigarra desgovernada e eu me escondi debaixo da mesa. Então tenho medo sim, Rafa, agora me veio isso. Medo de insetos voadores que voam sem uma direção exata. Que ficam assim, que nem os doidos, batendo em tudo quanto é lugar, batem na tua cabeça, inclusive. Tá, então eu tinha anotado aqui qual o estilo de música preferida, mas eu vou mais fundo. Qual a sua música preferida? uau! Então era estilo de música, mas foi para qual é a sua música preferida? A primeira que me vem na cabeça é Quase Sem Querer, Renato Russo, Legião Urbana. É uma música assim para várias fases da vida, então só tem que ficar com uma, Quase Sem Querer. Bom, eu vou primeiro pro estilo musical. Eu gosto muito de MPB e gosto muito de pop rock. Mas sou bem eclética, gosto de muitas músicas. Agora, a minha música preferida, eu acho que muda também de tempos em tempos. Então, eu tenho uma música que é uma das minhas músicas preferidas do Michael Bublé, que é Everything, que é a música que o Fê entrou no nosso casamento. E, atualmente, tem uma música do Jason Mars, não sei pronunciar, que chama Look for the Good, que a gente até fala que é uma música do Seja Você, que eu gosto muito da letra dela. E que interessante, o Rafa perguntar isso justo hoje, que ontem eu estava num curso e eu reescutei uma música do Eric Clapton, inserida dentro de um contexto de como essa música foi escrita, e ontem eu chorei escutando essa música. É uma música que eu acho muito bonita também, e muito bonita pela história, porque ele escreveu para o filho dele de 4 anos que morreu. Como eu não falei do estilo, rock, principalmente anos 80 e internacional, MPB, e claro, como fui dançarino e amava, samba. Qual ídolo, tanto no masculino quanto no feminino, vocês têm, ou qual pessoa vocês admiram? Não vale família, não vale Fê, pessoas... Ok, né? Qual ídolo? Quais são nossos ídolos ou pessoas que a gente se inspira tanto no sexo masculino quanto no feminino? Ok, começando, quando eu falo dentro do sexo masculino, eu acho que a maior referência que eu tive na minha vida foi o Ayrton Senna. Me inspirei demais nele para chegar onde eu cheguei. Hoje menos, mas ele foi a grande referência. Nesse isso está mais amplo para mais de um, né? O outro foi o Tony Robbins. Tony Robbins foi uma grande referência.
uma referência que vem do mundo dos seriados Clark Kent, ó, só hiperperformáticos. E o Silvio Santos também é uma grande referência para mim, masculina. Para você, depois volta para mim. Tá, então, tem muitas pessoas que eu fui me inspirando ao longo da minha vida. Isso muda de tempos em tempos, e quando eu digo muda, não é que eu deixei de me inspirar, mas é que eu sempre tenho pessoas de inspiração que estão acontecendo no momento, tá? Então, eu vou responder sobre o momento presente do sexo masculino. Atualmente, tem um terapeuta com quem eu estou fazendo um trabalho de bioenergética, acho que eu já falei até disso por aqui, que é o Dante Moretti. É um homem que eu admiro, tá? Como profissional, como pessoa. E agora é você mulher, é isso? Eu fico aqui pensando porque as referências que tem são de pessoas mais próximas e na família, quando fala de mulheres, mas não valendo disso. Ludin. Então eu vou falar vai falando. uma referência de mulher para mim, e que não, assim, que não mudou ao longo do tempo, né? Eu continuo admirando muito. Quando o Rafa pergunta sobre ídolo, né? Eu não tenho ídolos. Isso para mim não tenho. Mas pessoas que me inspiram. A Fernanda Montenegro é uma mulher que me inspira. É minha xará também. Não só como atriz, e sim também como atriz, né? Mas eu considero a Fernanda Montenegro uma mulher extremamente inteligente, íntegra. Então ela tem qualidades que eu considero importantes, né? E antes do Fê falar, e aí quando a gente pensa em inspiração, a gente pensa em falar de pessoas, né, que todo mundo conhece, né? Pessoas conhecidas. Mas as minhas grandes fontes de inspiração diária são os meus pacientes. E eu acho que isso vem porque eu conheço os meus pacientes tão intimamente, né, a humanidade deles por trás de todas as questões, de todas as dores, né, o que faz com que eles se superem, que eles continuem na vida e que eles continuem olhando para si, né, e que eles vão evoluindo, que sempre que eu atendo, né, toda semana eu me inspiro em algo que vem deles, tanto nas mulheres quanto nos homens, né? Então eu me sinto muito honrada e inspirada pela vida real da humanidade das pessoas, sabe? E isso me inspira todos os dias. É interessante, né? Porque realmente fora do meu âmbito, né? Tem da família, a Fê, minha sogra, minha mãe, minha prima, minha irmã, que são pessoas que eu admiro. Quando eu penso, vem o esporte, mas falar que foi uma inspiração, eu acho demais, né? A história das irmãs Williams no tênis, a Malry Maggi, que era saltadora, né? De salto em distância, a Marta no futebol. Como eu venho do esporte, são as que me vêm, mas acredito até por ser homem, a minha inspiração sempre foi buscar uma referência masculina. E na área terapêutica, né, que eu falei da área de atriz, e aí eu falei do Dante, que é psicólogo, tem mais dois profissionais, um homem e uma mulher, que eu admiro muito, que é a Brené Brown. Eu adoro a Brené Brown, já li quase todos os livros da Brené Brown, adoro muito, assim, sou profundamente inspirada pela trajetória de jornada dela, tanto do ser humano quanto profissional. E o João Garriga, que é um psicólogo que trabalha com constelações familiares. Também já li todos os livros dele e estou fazendo atualmente um grupo de estudos com ele. Ele também é uma pessoa que me inspira e que eu admiro muito como profissional e como trajetória de vida também. Você tem algum talento secreto? Talento secreto. Talento secreto. Olha, eu vou te dizer, Rafa, que as pessoas, né, as pessoas que me conhecem, que são íntimas, elas sempre falaram que qualquer coisa que eu me proponho a fazer, eu faço bem, né? Talvez tenha a ver com a questão do perfeccionismo e tal. Mas eu vou contar umas coisas engraçadas. Quando eu morei na Austrália, todas as meninas que eram minhas amigas iam em casa para eu fazer a sobrancelha delas. Então eu faço bem sobrancelhas. Tem uma outra coisa que ela faz bem, ela só não gosta de fazer sempre, que é cozinhar.
Isso foi uma coisa que eu fui melhorando, né? O Fê gosta muito, quando eu me proponho a cozinhar, do que eu cozinho. Eu tenho um talento que eu acho que para as pessoas que estão próximas, e não sei se é um talento, um dom, que é ler as pessoas. Eu tenho uma sensibilidade de perceber as pessoas. Eu sou muito boa com estética, decoração, sabe? Eu tenho um senso de estética bem forte, né? Então eu sou muito boa de decorar lugares, decorar casas, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, eu não sei, eu não fosse, o Rafa tinha perguntado, né? Se eu não fizesse tudo que eu faço hoje, eu falei que eu seria atriz, mas decorar, por exemplo, o ambiente seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Então, são esses talentos que as pessoas acham que não sabem. Não sei se tem algo secreto, mas coisas que eu faço bem é dançar bem, realizar coisas, ter uma memória incrível. A memória do Fê é uma coisa impressionante. De talento, eu acho que os talentos são bem escancarados, porque eu faço questão de dizer. Qual é a coisa mais importante que eu deveria saber sobre você? As coisas mais importantes. Qual é a coisa mais importante que Eu acho você que são deveria quais? saber? Qual? Qual a coisa mais importante que você deveria saber sobre nós? Só sobre mim, nós. individual. Sobre nós, sobre o Fê e sobre eu separadamente. Coisa mais Loading. importante que você deveria saber sobre nós. Perguntas reflexivas. Nossa, pergunta Profunda. difícil de colocar em palavras, né? Odeio injustiça. Acho que isso define bem o Fê mesmo. Rafa, eu acho que a coisa mais importante sobre mim é algo que até o Fê trouxe aqui, que é um amor que não é o amor, né, como as pessoas conhecem, o amor romântico e tal. Eu tenho uma coisa dentro de mim que me move, que é esse amor não sei se eu ia falar pelo ser humano, mas não é só pelo ser humano. Eu tenho um olhar amoroso para as coisas. Eu acho que isso é uma das coisas talvez a coisa mais importante, assim, ou uma das, não sei. Difícil essa pergunta. O que te torna único? O que me torna único? Que me torna única. Caraca, faz tempo que eu não respondo Eu ia pro essas óbvio, coisas. a minha percepção e a minha digital. Não, mas eu entendi. Lembrando que não é RH, tá? Não é RH. Entrevista nem nada. Não é RH. A capacidade de resolver problemas. Isso me torna único. E eu vou seguir na mesma linha, a minha capacidade de amar. Fechamos aqui. Fechamos, é isso aí. Fechamos aqui. Rafa falou que as perguntas acabaram. Acho que deu para vocês conhecerem partes que realmente ninguém conhece ou poucas pessoas conhecem. E se ficou aí uma pergunta que o Rafa não fez e que você tem curiosidade, coloca aqui nos comentários pra gente. Que a gente faz a parte 2. Que a gente faz a parte 2. A gente vai juntando as perguntas e aí a gente faz a parte 2. É isso por hoje. Gratidão. Um beijo e até o próximo vídeo. Até. Street.